A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. E o café da manhã dos mineiros está mais caro. O pão francês teve um aumento de cerca de 10% e a justificativa está no aumento do preço da energia elétrica. O tradicional pãozinho nesta padaria custava até o fim do mês de abril R$ 8,99 o quilo. Desde o início do mês de maio, o valor saltou para R$ 9,99. O empresário diz que o aumento se deve principalmente ao reajuste de 15% na energia elétrica. A gente busca fazer todos os cálculos para repassar o mínimo possível para o consumidor. Este economista esclarece que o reajuste se deve a uma série de fatores. Associados, eles acabam pesando no orçamento da produção. Dificilmente a economia ou no setor do varejo, um elemento só puxa uma alta ou uma queda muito importante de algum determinado bem, ou de algum determinado serviço. Normalmente são elementos combinados que nos levam a esse cenário, como é esse caso que nós estamos lidando aqui agora. Mesmo com um preço um pouco mais salgado, o pãozinho não deve perder espaço na mesa do consumidor brasileiro. Afinal, os nutricionistas orientam que nele há nutrientes essenciais para o dia a dia. É o carboidrato e também, além desses costumes, eles podem também colocar um outro alimento junto com o pão francês, que pode ser uma geleia, pode ser uma ricota, algum alimento nutritivo é importante. A nutricionista chama a atenção para as possibilidades de substituições. Uma alternativa são os alimentos que contêm nutrientes similares e não sofreram reajuste. Nós temos uma variedade de pães integrais e por isso essa variedade ela tem também os nutrientes, né, que vão agregar os valores nutritivos e você pode variar e melhorar também em relação ao sabor. Na panificadora, o que se nota é que mesmo com o preço reajustado, o consumidor ainda dá preferência para o tradicional pão francês. É indispensável. Acaba que não dá para você trocar. Por mais que você tente, você fala, hoje eu vou levar, não tem como. O pão francês tem que estar sempre presente, né? No café da manhã, da tarde. O pão crocante ele é uma delícia. A trombose venosa profunda atinge 1 a cada 1.000 pessoas em todo o mundo, matando cerca de 1 milhão de pessoas por ano. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Rodrigo Penha, que é cardiologista. Doutor, esses dados são principalmente em países como os Estados Unidos, mas eu já ouvi dizer que o Brasil segue mais ou menos o mesmo padrão. Para a gente começar a falar o que realmente é uma trombose, para quem ainda não sabe. Boa noite. Boa noite. Essa trombose nada mais é do que a formação de um coágulo dentro do vaso. Né? O que favorece essa formação desse coágulo? É a doença do vaso, o sangue um pouco mais coagulável e o sangue parado. Então, quando a gente tem esses 3 fatores, faz com que o sangue, que deve ser bastante fluido e correr pelos vasos, ele se acumule. E quando o sangue acumula no vaso, você não tem circulação ali vai gerar muita dor naquele membro, local onde tem a trombose, e vai levar um risco grave para a saúde. Agora, esse risco grave, a que ponto chega? Por exemplo, isso pode causar, por exemplo, um infarto também? Não, pode causar morte. Então, vamos pegar um exemplo que é bem comum das pessoas conhecerem. Viagem prolongada. Então, eu viajo de carro, de ônibus, venho do Nordeste para cá, ou faço uma viagem de avião, muito prolongada e fico o tempo todo sentado. Você lembra que eu falei que o sangue parado favorece isso? Eu posso ter uma trombose. Eu chego no meu destino, eu olho e percebo que a minha perna começou a inchar, uma perna bem diferente da outra, uma perna começou a inchar e ficar muito dolorida. O que aconteceu? A veia que faz a drenagem daquele membro formou um coágulo e agora aquele membro começa a inchar. Esse coágulo, ele pode, se eu não vou atrás do médico e mantenho aquela dor e vou caminhar, ele pode se desprender, acompanhar o sangue e ele vai até o pulmão, levando a uma embolia. Uma embolia pulmonar, e aí nesse caso é morte, né? Pode levar, em muitos casos,
pode levar à morte. Então, a causa comum de morte nas UTIs, no pronto-socorro, é a embolia causada por essa trombose que foi formada na perna ou aqui nos vasos da barriga. E que pelo jeito pode surgir de uma forma simples, como uma viagem que o senhor falou. Quer dizer, a pessoa às vezes está viajando, nem sabe que isso pode. Então a ideia era, mesmo que seja dentro do ônibus ou do avião, circular, andar um pouco para evitar de ficar parado muito tempo. Sempre que a gente vem aqui, a gente repete e fala assim, estilo de vida saudável. Então, na verdade, o que é isso? O cigarro favorece a trombose. O sedentarismo favorece a trombose. O cigarro com hormônio anticoncepcional favorece muito mais ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Ter uma vida saudável, fazer atividade física todo dia, combater a obesidade, né? Evitar viagens prolongadas, mas se eu tenho que fazer uma viagem, eu levanto a cada 30 minutos, 1 hora e caminho dentro do avião, movimento para que aquilo não aconteça. E alimentação saudável, tudo isso favorece. E qualquer dúvida, importante, estou sentindo uma dor na perna, ela está muito inchada, está diferente do outro, procura um médico, um clínico geral, um médico especialista em vaso, que é o vascular, né? O angiologista, ou até mesmo um cardiologista, que ele vai te orientar quais os cuidados você tem que proceder com aquele médico. Nesses sintomas, a perna inchada, dormente, às vezes, já é sinal de que pode procurar um médico? O tratamento é tranquilo? Não, o tratamento não é tranquilo, vai ter que tomar anticoagulação, tudo. Mas, principalmente quem tem varizes, as veias dilatadas nas pernas, quem fica muito tempo sentado, uma atividade que você exige muito tempo sentado, sedentário, não pratica exercício, notou que existe alguma diferença e dor no membro, é importante procurar, faz o exame de ultrassom, identifica o trombo e aí vai tomar o anticoagulante para aquele trombo se dissolver e principalmente evitar que esse trombo venha até o pulmão, o coração e levar à morte. Tá certo. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela participação, pelas dicas e volte mais vezes, que suas dicas são muito importantes para a saúde das pessoas. Muito obrigado, boa noite, viu? Um prazer. Novos leitos de UTIs, centros cirúrgicos e setores administrativos. De olho na qualidade de vida e mais saúde das pessoas, um hospital de Uberlândia investiu 12 milhões de reais em um projeto de ampliação da estrutura física. UTI com 11 leitos, 8 salas de centro cirúrgico, setores administrativos, sala cirúrgica integrada e a primeira sala de operações híbrida do estado. É um padrão de tecnologia em cirurgia que você só tem em mais 2 hospitais no Brasil. Aqui a gente pode fazer qualquer tipo de cirurgia, mas notoriamente e principalmente as cirurgias de alta complexidade, que são as cirurgias de crânio, as cirurgias de coluna, as cirurgias cardíacas, as cirurgias de quadril, ou seja, tudo aquilo que tem algum tipo de risco em cirurgia, o ideal é que seja feito nesta sala. O novo prédio do hospital particular, com novas instalações, é formado agora por 5 andares e totaliza 3.300 metros quadrados. Cerca de 12 milhões de reais foram investidos na nova estrutura médica. Entre as novidades, até um novo sistema que impede a contaminação do ar com bactérias foi instalado em nome da saúde e do bem-estar. A gente consegue garantir um campo cirúrgico para o cirurgião e para o paciente dele que está com aquele tórax todo aberto, fazendo uma cirurgia cardíaca, a garantia de que não vai ter entrada de bactérias, não vai ter entrada de poeira dentro do peito, dentro do tórax do paciente. Depois do intervalo, uma discussão importante na UFA, segurança no campus. É já já.